Muito boa noite a todos e a todas. Eu sou Fernando Ávila e faço parte da equipe da extensão PUC Minas, com o objetivo de promover a acessibilidade da pessoa com deficiência visual que nos acompanha neste momento. Eu faria minha audiodescrição. Eu sou um homem com um tom de pele mais moreno, mais claro, 40 a mais, tenho cabelos curtos, já um pouco grisalhos em algumas partes, uso barba, tenho olhos castanhos. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas à live de lançamento da edição 2025 do Hackathon PUC Minas Desafio ODS, que traz como slogan Inovar hoje, transformar o amanhã. No evento de hoje será abordado o tema Inovar para regenerar, juventude, soluções e o futuro do Brasil rumo à COP30. O Hackathon tem como objetivo mobilizar a comunidade acadêmica para o desenvolvimento de soluções inovadoras para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, estabelecidos pela ONU. Quem desejar a certificação deste evento, basta se inscrever pelo link que será disponibilizado no chat do YouTube. Participam conosco deste evento os intérpretes de Libras, a língua brasileira de sinais, o Bruno Souza e a Larissa Souza. Para darmos início ao evento, convido para as boas-vindas a pró-reitora de extensão, professora doutora Carolina Costa Rezende. Professora Carolina, um prazer tê-la aqui conosco. Muito boa noite, seja bem-vinda. Muito obrigada, Fernando. Boa noite. Também vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher 40 mais, pele clara, meu sinal de Libras é esse. Estou com cabelo solto na altura dos ombros, castanho escuro. Estou assentada com a blusa clara também, bege. Bom, bem-vindos, é uma alegria estarmos na segunda edição do Hackathon, com tanta criatividade, com tanta iniciativa que nós já tivemos na primeira versão. Chegar nessa segunda edição para nós um motivo assim, de muita honra, porque nós percebemos como que, para além das metodologias ativas, né, o Hackathon dos ODS, ele tem uma pegada de realmente transformação do mundo em que estamos. Então, eu quero desejar a todos muita coragem, muita teimosia, muita esperança, né, hora de fazer acontecer. E eu quero que vocês entendam, né, que toda a PROEX, todo o time da Pró-Reitoria de Extensão da PUC Minas se organizou, está totalmente mobilizado para a realização dessa segunda edição. Então, estamos nos vários campi da PUC Minas, todos os cursos podem participar, né? Os professores estão mobilizados também. Então, hoje é um dia de a gente entender como tudo vai funcionar nessa segunda edição. Então, Fernando, devolvo a palavra para você, mas continuo aqui super ligada, esperando já, ansiosa para ver as novas ideias que certamente vão surgir nessa edição. Tudo de bom para vocês, ótimo evento. Não poupem a PROEX nesse hackathon, procurem inspiração, procurem as mentorias, né? É o momento de a gente se encontrar para transformar. Muito obrigada. Isso aí, professora Carolina, com certeza muito boas ideias vão surgir, né, nesse Hackathon 2025 e para poder inspirar, né, as pessoas, os nossos alunos. Neste momento nós vamos dar início então ao nosso painel, que traz como tema Inovar para regenerar, juventude, soluções e o futuro do Brasil rumo à COP30. Vou apresentar então os nossos participantes. Professor Frederico Dornelas Martins Quintão. Professor Frederico é profissional com formação e experiência triangular nos âmbitos acadêmico, corporativo e de consultoria, é professor de psicologia, pesquisador e integra o programa de extensão Sabiás, Saberes e Inovação pela Sustentabilidade, como coordenador do eixo de gestão social. Participa conosco também a senhora Delaine Cristina Cordeiro, representante do SEBRAE,
o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, instituição parceira do Hackathon. Também participa conosco o aluno do campus Poços de Caldas, da equipe Revale, que foi a equipe campeã da edição 2024 do Hackathon, o Rafael Leite da Silva Cirelli, que é do curso de Ciência da Computação. Então, todos os participantes já aqui conosco, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. E para darmos início, então, à exposição dos participantes, eu vou convidar, então, o professor Frederico. Professor Frederico, é com você. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade. Eu sou um homem de 31 anos, já estou no caminho de não ser mais jovem. Eu tenho um tom de pele claro, tenho uma barba completa, fechada, o meu cabelo baixo, com algumas entradas aí de calvície, né, alguns sinais da idade. E estou vestindo uma blusa preta. Estou muito feliz de estar participando aqui e estar ao lado dessas pessoas tão importantes para mim. Eu consigo projetar o slide? Eu vim conversar com vocês alguns minutinhos sobre como lidar com os desafios, né? Como vivenciá-los, entendê-los, interpretá-los e resolvê-los. Não existe uma receita de bolo, né? Cada dia que passa, o nosso mundo está em constante conflito, a gente vai discutir isso um pouco, e principalmente sobre os futuros, né? E o primeiro recado que eu venho dar para vocês do futuro, né? Eu venho do futuro para dizer que pensar um mundo melhor é possível. Eu sou um exemplo disso. Eu sou um legítimo filho da PUC, né? Eu fiz a minha graduação em psicologia na PUC Minas, pude fazer meu mestrado e meu doutorado também na PUC, hoje atuo na extensão, e há uns 10 anos atrás eu olhei para frente, olhei ao redor e olhei para o meu passado e eu vi que tinha coisas que precisavam ser resolvidas, né, no mundo, né, nas pessoas. E eu encontrei na PUC Minas uma parceira técnica, institucional e de saber científico que sempre deu subsídio para isso. Então, adoraria, né, ter participado de um evento como esse quando eu era graduando, e digo a vocês para aproveitarem bastante, porque o mundo precisa que vocês sensibilizem, reconheçam e atuem em cima desses desafios, que são vários, né? Acho que a gente tem visto muito cenário de guerra lá fora, né, com os países do Oriente Médio, uma tensão geopolítica muito grande. No Brasil, nós somos privilegiados por não sofrermos esse tipo de conflito, mas temos conflitos internos, né, que eles atrapalham um pouco a resolução desses problemas, mas eles também podem nos potencializar. É sobre isso que a gente vai discutir um pouco hoje. Então, quando a gente pensa em futuro, a gente tem duas opções, né? Ou é o futuro mais otimista, que está representado à esquerda, né, por meio de uma cidade iluminada, integrada com a natureza, tecnológica, confortável e muito iluminada. E de um outro lado, quando a gente pensa no futuro, está representado por essa imagem à direita, que é com destroços, que é com um ar poluído, né, com algo mais caótico, sem natureza, independente das possibilidades. Eu acredito que o que mais a gente precisa refletir sobre o futuro é que, se a gente pode imaginar, a gente pode construir, né? Se eu posso prever, se eu posso desenhar, se eu posso imaginar, esse futuro é possível de acontecer. E o mais importante é que eu só consigo criar aquele futuro que eu construo, né? Eu não posso, né, delegar o meu futuro na mão de outra pessoa, porque aquela outra pessoa ela vai desenhar a maneira dela. E hoje muitos problemas que a gente vive como sociedade são resultados, são produtos de futuros que outras pessoas imaginaram e delegaram a nós, né, principalmente
moradores do Sul Global, que a gente pudesse viver, né, o nosso processo de colonização, os efeitos negativos da colonização e da escravidão, eles culminam nesses problemas que os ODS tentam resolver. Inclusive, o ODS 18, né, o possível próximo ODS a ser incluído nessa lista, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é o ODS da equidade racial. Então, quando a gente consegue acabar com o racismo estrutural, muitos desses problemas eles vão sendo solucionados. Esse é o cenário do Brasil, né, um país, né, dividido, de infraestrutura desigual, né, de um lado você tem uma verticalização, uma especulação imobiliária muito grande, imóveis, prédios, casas de alto padrão, né, com um grande espaço, ocupação territorial, e de outro lado a gente vê casas sem acabamento, sem saneamento básico, sem acesso a uma água de qualidade, com problemas de internet, de infraestrutura, né, casas que não têm CEP, que não conseguem receber uma encomenda, porque passaram por um processo de favelização, e hoje a gente vem discutindo, dentro, né, desse Ractal, o planejamento de soluções para solucionar os problemas socioambientais que existem no Brasil e no mundo, porque a gente é latente, né, e vive cotidianamente com um cenário muito desigual, né, na nossa realidade. É diferente pensar sustentabilidade no Brasil e pensar sustentabilidade na Europa. Isso é muito importante dizer, porque enquanto eles estão muito preocupados em ter uma matriz energética limpa, de qualidade, para não depender de um gás natural que vem da Rússia, a gente já tem uma matriz limpa, graças às nossas hidrelétricas, e a transição energética que a Europa precisa gera impactos ambientais negativos no Brasil, porque os minerais estratégicos, as terras raras que a Europa precisa estão aqui no Brasil. Isso vai gerar alguns impactos ambientais negativos para a gente exportar esse material para a Europa e comprar tecnologia mais cara. Esse processo acaba intensificando as nossas desigualdades sociais e cabe a nós. Eu, a Carol, o Oswaldo, né, da PUC, vocês, alunos também, a pensar soluções para que isso não aconteça. Né? Se os estudantes de graduação, se os empreendedores do Brasil conseguem encontrar formas de desenvolver essas tecnologias aqui no Sul Global, a gente não mais precisa ficar importando algo de alta complexidade, e a gente consegue diminuir, né, principalmente essa pobreza social e financeira que a gente vive. Qual é o nosso grande desafio no Brasil hoje? Equilibrar o interesse político, né, representado pela União, mas dentro dos governos municipais a gente precisa dialogar, né, entender as demandas da sociedade civil, dos povos tradicionais, das pessoas que vivem cotidianamente à luz desses problemas socioambientais, e do outro lado o interesse do capital privado. Né? Talvez nem todo mundo que sair daqui vai abrir uma empresa e faturar 10 milhões por ano, solucionando um problema socioambiental, mas a gente vai ocupar cadeiras no setor privado, a gente vai ocupar cadeiras na academia, a gente ocupa cadeiras dentro do setor público, e a gente precisa, com essa reflexão crítica e essa capacidade de solucionar problemas, conseguir hackear o sistema por dentro. Né? Além de de hackear os problemas da sociedade, de fazer esse Ractal, a gente também precisa hackear a si mesmo, né, para desconstruir algumas lógicas de desigualdade que ainda imperam no nosso cotidiano e também conseguir implementar essas mudanças onde quer que a gente esteja. Então, o profissional que é exigido hoje em dia não é aquele só que aprende a fazer um comando no Excel. Também não é um operador de inteligência artificial. A gente precisa de profissionais que consigam resolver problemas, né, que saibam lidar com a diversidade e transitar, né, com os diferentes lugares, porque todas as instituições estão em crise. Às vezes a gente acha que o prefeito tem a resposta de tudo, o presidente do país tem a resposta de tudo, o CEO de uma grande empresa tem a resposta para tudo. Mas hoje os líderes, eles precisam encontrar dentro das pessoas a capacidade de transformação.
né? Todas as instituições estão em crise e o mundo vem mudando a cada minuto que passa. Então, quem não consegue inovar, ser criativo e transformar esses problemas que existem no dia de hoje, eles serão engolidos, né? Essas empresas, essas instituições, elas podem deixar de existir. Um exemplo é o conflito cada vez mais latente que existe hoje no mundo entre Estados Unidos e China, e ele nasce de um conflito de pensamento, né? A mentalidade norte-americana, ela é pautada pela lógica cartesiana, né, do eixo X e Y, né? Vocês devem lembrar das aulas lá de matemática, de pensar o bem e o mal, o certo, o errado, o líder e o liderado, né? E uma economia que é pensada em girar e criar empregos a partir de especulações, da financiarização e do conflito geopolítico no mundo, né? A guerra alimenta a indústria americana. E isso fez com que a China aproveitasse a fatia industrial que os Estados Unidos não queria e utilizasse isso para gerar empregos dentro do seu próprio país. Mas a racionalidade chinesa, ela é diferente, ela não é do dualismo, né, do X ou Y, do certo e errado. A mentalidade chinesa, ela é alimentada, esse símbolo muitos devem conhecer, do Yin Yang, né, que é aquele círculo onde o bem e o mal coexistem entre perfeita harmonia ou nem tão perfeita harmonia, mas que a diversidade, a diferença, o paradoxo, ele é valorizado. O passado, ele integra as decisões do hoje e não as exclui. E aí a China aproveitou o que os Estados Unidos não queria e começou a guiar, né, a sua economia e o seu desenvolvimento para o bem-estar das pessoas. A criar prédios, dar moradias, dar emprego para as pessoas do campo. E hoje os políticos chineses falam, abre aspas, os Estados Unidos estão em crise porque eles se preocuparam demais em coisas que não existem, enquanto nós, China, a gente se preocupa hoje com a saúde da nossa população. Então, o governo chinês, ele acredita que para que a população do seu país viva bem, eles precisam investir em tecnologias que melhorem a saúde e o bem-estar das pessoas, que são um dos ODS, né? Então, o que a gente está discutindo aqui em nível micro, né, em pequena escala, em idear, criar, validar e lançar no mercado soluções para um ODS de saúde, pode e deve ser o pilar de transformação de uma nação inteira. Eu trago aqui uma imagem do paradoxo de Escher, né, que é criar caminhos, alternativas e escadas que se conectam a pontos que não eram antigamente possíveis. Então, pensar saídas, pensar alternativas e pensar rotas que incluam diversidade, criatividade, para que a gente consiga juntar toda essa complexidade que existe nos dias de hoje. Uma startup se parece mais com um paradoxo do que com uma ideia milagrosa, tá, gente? Eu trago aqui a lista, né, dos ODS, dos 17 ODS. São 17 desafios universais que existem no mundo e que a gente pode resolver. E aqui são só quais são os problemas e não como a gente resolve esses problemas. E acho que é isso que vocês precisam entender. E, para além disso, olhar para a realidade de vocês, olhar para a nossa realidade e entender quais são aqueles desafios que a gente precisa, de fato, atacar. Né? Eu quero resolver a guerra na Ucrânia. Eu tenho capacidade para conseguir resolver isso? Não sei. Mas eu tenho muitas guerras internas no Brasil que eu tenho capacidade para atacar. Né? E quanto mais a gente conseguir validar a nossa ideia, validar o nosso produto, validar o nosso projeto a partir de uma realidade que eu consigo atingir, mais rápido eu consigo lançar ela e solucionar o problema. Então, temos 17, pelo menos nessa imagem, futuramente devem lançar o 18º, né? Espero que ele de fato seja oficializado, da igualdade étnico-racial. No Brasil, não sei se recentemente vocês tiveram acesso, mas o Brasil é o país com a maior diversidade genética do mundo, né? É o país que mais recebeu populações escravizadas da África, também é um país que passou por um extermínio da população indígena muito grande, e recentemente, né, algumas pesquisadoras fizeram um mapa do genoma,
O mapa do genoma brasileiro demonstra que nós somos o país mais diverso geneticamente e que ainda temos muitos problemas a serem resolvidos. Entretanto, o Brasil, no contexto global, a gente sempre brinca, né, isso faz muito parte da nossa cultura, de que nós somos o país da criatividade, né, da ousadia, da coragem, de saber fazer as coisas com pouco. E isso é o que a gente precisa ter em mente, né? Essa é a nossa grande vocação para o mundo. E ela precisa nos inspirar a agir localmente também. É pensar que nós, brasileiros, somos talvez a cultura que tenha mais capacidade criativa para a resolução de problemas com pouco no mundo inteiro. E por uma feliz coincidência, eu não sei se todo mundo conhece, eu estou usando aqui uma blusa da Oakley. Para quem não conhece a Oakley, né, para quem nunca viu a logo dela, é um O oval branco. É uma marca de roupa esportiva que sempre teve tendências tecnológicas localizadas nos Estados Unidos, né, na América do Norte, e que recentemente empossou o seu novo CEO com um brasileiro. Então, o Brasil ele ocupa cargos de liderança em grandes multinacionais no mundo afora e é reconhecido pela sua capacidade criativa, inovadora, de resolução de problemas com pouco. A gente não para quem gosta de futebol, né, a gente está vendo aí no Mundial de Clubes que a gente não precisa de um plantel bilionário como os europeus para ter um futebol de qualidade, né? Então, acho que essa é a grande lição que a gente precisa entender para os nossos empreendedores e buscar 3 elementos inspiracionais que eu vou colocar aqui, que a gente precisa buscar nas ideias, nos projetos, nas ações e nos relacionamentos, características que são únicas da nossa vida, da nossa história de vida pessoal, da história do grupo que vocês vão construir e da empresa também que vocês vão colocar no mercado, né? Então, em primeiro, eu trago o exemplo da capoeira, que é um movimento de luta, resistência e cultura criada no Brasil para o povo preto se proteger, né, do colonizador. Eu vou trazer o Vira-Lata Caramelo, né, no ecossistema de startups. A gente não discute mais criar unicórnios, né, que são aquelas empresas avaliadas em bilhões de reais ou bilhões de dólares. A gente tem mais um perfil de vira-lata caramelo, que é aquele animal que vive num contexto de dificuldade, que é feliz, resiliente e consegue superar tudo isso. E, por último, a jabuticaba. Né? Eu não sei se todo mundo sabe, mas a jabuticaba é uma fruta que só se encontra no Brasil. Então, quando a gente sabe a história empreendedora ou a nossa criação de uma solução de mercado, a gente tem que pensar nisso, nessas características que nos tornam únicos. E aqui eu trago uma imagem para sintetizar e fazer uma provocação para vocês de que o passado ele já não existe mais. Ele está presente em você por meio das suas memórias, por meio dos seus pensamentos, comportamentos, mas você está num momento hoje que você pode ir para qualquer lugar. E esse lugar que você pode ir só depende de você. A gente costuma brincar que o futuro é ancestral. O futuro, o amanhã, ele é possível por meio dos grandes ensinamentos e dos grandes aprendizados que a gente já viveu nos dias de ontem, e a gente precisa escolher para qual caminho a gente quer, porque senão a gente acaba sendo coordenado e levado para caminhos que a gente não quer e a gente não precisa. Então eu termino essa minha fala convidando a todos para que a gente possa ir juntos, né, nessa criação e nesse mundo que a gente compartilha cada dia mais. Muito obrigado. Eu não sei, Frederico, não sei se é minha vez agora, mas eu não consigo ficar calada. Não sei se é a sequência, mas aqui, muito bacana a sua fala. Antes de me apresentar, eu preciso falar uma coisa, que a hora que você fala aí que não conhecia muita coisa antes, né? Acaba que passa pela universidade e não conhece tudo que a universidade pode oferecer.
né? E eu conversei há pouco tempo com uma amiga minha, fiz universidade em Viçosa, fui conhecer incubadora, só depois que eu saí. Então, vocês, estudantes e alunos que estão aí, gente, aproveita, porque esse momento que tem interação com o mercado, com os professores, com outras disciplinas e outros cursos, e essa diversidade que existe, né, de disciplinas, é muito bacana para o currículo, né, até a vivência da gente. Mas, enfim, eu sou Delaine, estou junto com a PUC, com a ProEx, nesse segundo ano do Hackathon. No passado foi uma experiência muito, muito legal, muito aprendizado, né, com os ajustes, e ver o que sai, né, de projetos, alguns estruturados, outros ainda não, está começando, mas a ideia principal, né, do Hackathon é isso. E a hora que traz aí, né, o Frederico mostrou aí uma visão, principalmente aí dos conflitos que está tendo internacionalmente, a gente tem que ver aí nosso próprio quintal, né, gente? Eu sou de Belo Horizonte, eu trabalho com as favelas em Belo Horizonte, tem muita coisa que dá para ser feita junto com os próprios moradores, né? Essa vivência é interessante para trazer novos projetos, se quiser prototipar, conhecer, estou à disposição também para quem tiver interesse de conhecer os programas em comunidade que a gente tem, porque é muito carente de conhecimento e de expectativas. E trazendo, né, um pouquinho da proposta, eu não sei se vai ter um debate, acaba que eu não sei se tem um moderador. Tem, Frederico? Ou a gente vai desembolando o assunto? Vamos nós. Abertos a qualquer um, inclusive o pessoal do chat, né? Se alguém quiser perguntar. A gente, né, eu sou do Sebrae, nem me apresentei, sou branca, cabelo liso, bem grisalho, 40 mais, mulher, falo muito. E a gente está nessa segunda edição, em parceria, nessa prospecção, né, de novos projetos, no apoio de desenvolvimento de novos modelos de negócio. Então, enfim, é isso, basicamente, né? A gente trabalha com a gestão. Falar mais do que é essa proposta, né? Dessa aula que o Frederico trouxe para a gente aí, né? Das ODS, da importância que se tem isso. Acaba que grandes empresas e pequenas empresas sempre tem que estar relacionado com isso, né? Resolvendo algum problema mercadológico, mas sempre tem que estar pensando também nessa sustentabilidade, no reuso, né, e nessa inclusão de todos no processo de desenvolvimento, principalmente de um país como o Brasil, que precisa de muito apoio das universidades e dos empreendedores. Temos o nosso empreendedor aí, eu queria ouvir ele também, né? Bom, eu sou o Rafael, né? Rafael Leite, eu fiz parte da equipe Revale do primeiro Hackathon, foi no ano passado, a gente foi, felizmente, a equipe campeã, né? E qual que foi o nosso empreendimento, né? Qual que foi o nosso problema a ser resolvido? A gente detectou que no Brasil, em geral, muita gente passa fome, né? Muita gente sofre com a insegurança alimentar, 21% praticamente da população brasileira sofre com isso. E tendo em vista isso, a gente, junto com o Banco de Alimentos aqui de Poços, né, que o Banco de Alimentos ele é uma instituição que ele arrecada alimentos e distribui de forma gratuita para essas pessoas em famílias em estado de vulnerabilidade. E a gente percebeu que o Banco de Alimentos recebe doações, né, dos agricultores, onde essas doações são de alimentos perecíveis, né, são de tomates, todos esses frutas, vegetais, etc. E a gente percebeu que as doações vindas deles, né, dos agricultores,
não representa muita porcentagem do que eles têm de estoque para distribuir, porque além das doações, eles também compram alimentos para doar para essas famílias, né? E somente 20% desse estoque geral deles eram de alimentos, era de doações, né, na verdade. Então, o que a gente pensou? Fazer uma forma de fomentar mais os agricultores a doarem. Então, a gente criou a Revale, que é uma plataforma onde o banco de alimentos pode cadastrar uma doação de um agricultor. Esse agricultor ele vai ter um ponto, né, a partir da doação que ele der. Então, ele doou tantos quilos de tomate com uma qualidade muito boa. Então, ele ganhou pontinhos ali. E aí, para que serve esses pontinhos, né, que a gente fez? Serve para trocar por brindes, prêmios, né, desde furadeiras, a pá, adubo, fertilizante, tudo isso. E, dado essa ideia, a gente foi atrás, né, de empreender, né, porque a gente precisava desses produtos, né, para trocar, para fomentar aumentar essa porcentagem da doação. Então a gente foi atrás das empresas que apareceram se interessar, como a Sicredi e a Iorim, que é uma empresa de fertilizante aqui de Poços de Caldas, né? E eles doaram para a gente um total de 150 prêmios, brindes, assim, para a gente pôr na nossa plataforma. Então isso já alimentou bastante a nossa plataforma para realmente pôr ela em uso. E durante um mês que a gente deixou ela em uso, né, realmente o banco de alimentos utilizando a plataforma Revale, a gente conseguiu 2 toneladas de alimentos. Então foi um marco bem impressionante para a gente ajudar nessa questão, né, na questão das ODS, né, porque a Revale, ela realmente ataca as ODS 2 e 12, né, que é a fome zero e desperdício zero também, né. Então a gente foi mais nesse âmbito, né. A gente conseguiu muita experiência, tanto indo em reuniões com o banco de alimentos, com essas empresas, conseguimos apresentar o produto para a prefeitura de Poços de Caldas que possui interesse em realmente financiar a plataforma para continuar mesmo o hackathon, que ainda está continuando, né? Faz um ano que a gente deixou a Revale, lá, a plataforma, rodando no banco de alimentos, gerando mais doações. Não acabou só no hackathon, então foi para frente, que é uma coisa boa também. E toda essa experiência foi muito gratificante, não só para mim, quanto para todo mundo da equipe, porque a gente conseguiu ver o impacto que a gente gerou com um projeto, né, de faculdade, que a gente nunca esperava que a gente poderia ter essa oportunidade na faculdade, né? Um projeto que impactava realmente vidas de pessoas, ajudava elas. Assim, é uma coisa bem gratificante, eu acho que para todo mundo da equipe. E vocês tinham, a outra fazendo perguntas, né? Já que não sei se tem pergunta aí pelo chat. E vocês já tinham esse programa, esse projeto antes do hackathon? E o hackathon só veio para dar uma mexida, uma melhorada? Como foi? A gente foi, por causa do hackathon que surgiu essa ideia, a gente viu uma oportunidade ali de, né, ter uma experiência diferente, né, porque acho que é uma experiência única, né, porque como foi o primeiro hackathon que a PUC fez, a gente pegou a ideia e falou, acho que pode ser viável. Conversamos com os professores, etc. E achamos viável fazer acontecer de fato, não só uma coisa no papel, realmente acontecer, assim. Eu tenho uma pergunta, 2 talvez. Claro. Eu queria ouvir de vocês, assim, como que era o sentimento, né, que vocês tinham quando que vocês começaram a participar do hackathon, as dificuldades que vocês foram tendo, né, aquele frio na barriga, já pensando nos desafios, né, do pessoal que está ouvindo a live, para eles entenderem que vai ter um friozinho na barriga também, mas que depois vem a recompensa, né, e queria já entender hoje também, depois de ouvir os desafios, né, que vocês sentiram no início,
quais são os próximos passos, né, que vocês enxergam, assim, qual que é a visão de futuro de vocês hoje para a Revale? Então, no começo, a gente teve um friozinho na barriga por conta de que a gente não sabia se a gente ia conseguir entregar tudo no prazo que a gente queria, né? Porque a nossa equipe da Revale, ela é formada por mim, que eu sou da ciência da computação, mais 2 meninos da ciência da computação, uma pessoa de publicidade e propaganda, de relações internacionais e de administração. Então, é uma equipe bem diversa. E eu acho que a nossa equipe foi a mais diversa do hackathon anterior. E, dito isso, foi bem mais fácil lidar com todas as etapas do hackathon. Porque cada pessoa teve a sua função, o que é melhor de fazer. Porque eu não sou muito bom, às vezes, em apresentar um pitch em 3 minutos, né? Quanto os outros meus colegas. Então, acho que cada um foi incrementando a fraqueza do outro e deu certo no final, né? Mas friozinho sempre tem. Mas eu acho que o que mais importa é o caminho, né? Como que você vai lidar com isso. Depois, no final, é gratificante. Temos isso. O que eu gostaria de trazer aqui rapidão, só para não tomar muito tempo, é porque é uma competição, é um concurso, é avaliado e tudo, mas assim, foram muitos projetos legais, e que esse ano venham mais projetos também, e que é só um começo, né? Mesmo não estando no primeiro, segundo, para que não desistam, para prospectar novos parceiros, da própria equipe mesmo, né, do hackathon, dos outros projetos. Então, é uma oportunidade única, que não deixem de participar, porque é super bacana. Até aproveitando aí a fala da Adelaine, né, para não deixar de participar, eu vou até aproveitar a oportunidade aqui e convidar o nosso professor, que vai estar aqui conosco, o professor Ronaldo André Rodrigues da Silva, que ele é representante do Hub de Extensão aqui da ProEx e também integra a comissão organizadora do evento. E o professor Ronaldo vai fazer um passo a passo aí, explicar para vocês aí como é que é o processo de inscrição, não é isso? E aí, só aproveitando também a oportunidade e reforçar, tá, pessoal, que aí no chat do YouTube tem o link para quem quiser a certificação desse evento, tá bom? Então vamos lá, professor, vamos explicar para o pessoal aí como é que faz essa inscrição? Vamos lá, Fernando. Bote um pouquinho o meu microfone mais pertinho para poder ouvir. Boa noite a todos e todas. Fazendo uma descrição rápida, eu sou um homem de meia idade, calvo, né, cabelos grisalhos, moreno. Eu estou trajando uma camiseta verde e vou apresentar para vocês, né, o passo a passo rapidinho de como que a gente pode ter os detalhes da proposta, né, do projeto Hackathon. Todo mundo já consegue me ver? A tela compartilhada? Ainda não está aparecendo. Não? Por que será? Agora foi. Já está com um delayzinho, né? Todas. Já está com um delay. Vamos lá. Então eu vou fechar aqui tudo. Vou abrir... Deixa eu abrir uma tela. Eu vou ter que abrir uma tela anônima, porque senão não dá certo. Bom, vamos lá. Então, a gente tem a página principal da PUC Minas, né? O PUC Minas BR. Então, aqui na página principal, todos vão entrar, né, pela página principal no institucional, né, na extensão, né, lá, pró-reitorias, a pró-reitoria de extensão. Na pró-reitoria de extensão vai aparecer, tá vendo, para vocês, já o vem para a extensão aqui em cima, que é um caminho, a gente vai chegar nele, mas aqui embaixo eu vou aproveitar, já está na página o Hackathon, tá vendo, as inscrições abertas para o Hackathon. Eu vou clicar aqui nas inscrições para a gente entrar nos detalhamentos. Então, tem lá o portal que eu falei para vocês. Deixa eu aceitar aqui rapidinho, porque eu estou na página
anônima, só porque eu tenho que entrar como um aluno, a gente criou um aluno fictício aqui. Então, aqui embaixo, vocês podem acessar o edital, tá bom? Deixa eu subir mais um pouquinho para ele ficar no meio da página, lá o edital está aqui. E aí, né, para fazer a inscrição, vocês vão no edital para dar uma lida, né, preparar com as etapas, tudo direitinho. Então, vamos aqui no portal, vem para a extensão, ele vai voltar para aquela, ou naquela primeira página, deixa eu voltar lá nela. Tá vendo? Aqui, se eu ver aqui no institucional também vai dar para vir, extensão, só para a gente ver os dois caminhos. Lá, não vem para a extensão, então você pode vir por aqui também diretamente, depois que você já trabalhou lá, tá vendo? Ele vem para a mesma página, ó. Então, aqui na página do Vem para a Extensão, os alunos vão entrar, né, como aluno da PUC Minas. Não, sou aluno e quero participar. Então, você clica no Sou Aluno, quero participar. Então, você vai entrar na página de inscrição do projeto. Na página de inscrição do projeto, deixa eu ocultar aqui essa telinha. Vocês vêm aqui embaixo, no @SGA PUC Minas. Então, com o próprio login do SGA, os alunos vão entrar. Então, eu vou usar o aluno fictício que a gente criou aqui. Tá, então, vou pôr o nosso aluno fictício aqui para a gente poder trabalhar com ele, né? @sga.pucminas.br. A gente avança, tá bom? Aí uma senha, cada um entra com a sua senha, obviamente. Deixa eu entrar aqui rapidinho. E aí, dentro lá do Vem para PUC Minas, olha lá, o nosso edital do Hackathon está aqui. O período de inscrição, que começou no dia 16, foi quando a gente lançou o edital. Hoje a gente está lançando oficialmente, né, para todo mundo através da live. Vai até o dia 1º de setembro. E aqui você faz a sua inscrição. Tá? Não vou entrar nos detalhes da inscrição, não, só mostrar para vocês. Então, aqui, né, você tem já todos os elementos, tudo, né, o preenchimento automático, qualquer falta de dados ou dados colocados de maneira incorreta, ele vai sinalizar para vocês. Então, lá você tem, né, você vai receber um código, que é o do seu edital, os dados da proposta, quem que é o responsável pelo cadastro. Você sempre vai ter um aluno por equipe, que é o responsável pelo cadastro, e aí submeter a proposta. Eu não vou entrar nesses detalhes, mas, né, o passo a passo está bem tranquilo. Essa semana a gente vai lançar também um passo a passo, né, um tutorial para o pessoal também fazer essa inscrição. Então podem ficar tranquilos, né, o tutorial ele deve estar saindo nos próximos dias aí, com todos os detalhes, né, dessas áreas que tem que ser preenchidas no passo a passo, e é esse o caminho, gente. Acho que não tem muito segredo. Também estamos à disposição aqui na extensão, no Hub, toda a equipe, né, aqui eu estou representando a equipe hoje, mas também, né, o professor Oswaldo, a professora Soraya, tem as nossas funcionárias, tem os nossos estagiários, extensionistas. A gente tem uma equipe bem legal que pode dar apoio para todos vocês que estiverem interessados, né, tirar as dúvidas, e como todos já falaram, esperamos que seja um excelente trabalho para todos nós, que recebamos várias propostas e que seja tudo dentro daquilo que a gente espera, ou melhor do que foi o ano passado, né? É isso que a gente deseja. Boa sorte, sucesso para todos, felicidades, e vamos trabalhar juntos. Essa é a nossa ideia. Passo a palavra aí para o Fernando novamente. Isso aí, com certeza, né? Muitas ideias aí vão surgir. Eu acho que esse aqui é um pontapé inicial, né? A gente já está trazendo aí essa discussão, e ao longo do processo, né, nós vamos ter aí também outras lives para poder estimular, né, os alunos aí nas suas ideias, nas suas proposições, e, né, para a gente poder já também caminhando para o final, né, vocês têm alguma consideração final, podem ficar à vontade. Se tivermos alguma pergunta aí no YouTube também, a gente compartilha com vocês. Bom, acho que não temos... É porque eu demorei para clicar aqui. Eu só vou agradecer mais uma vez, né, pela parceria, né, que ficou, né, eu como Sebrae estou representando aqui, pelo convite, e que a gente tenha uma ótima jornada de hackathon aí até o fim do ano para a premiação, que aqui eu fiquei encantada com o finalzinho do ano passado, né, com todo o andar do processo, e que
Boa sorte a todos e coragem a todos, que é muito importante também, que é um desafio bem legal. Eu queria agradecer também, né, a oportunidade, o espaço para poder estar ao lado de pessoas que também se preocupam, né, com um mundo melhor. Parabenizar a PUC, né, por estar na vanguarda, né, desse tipo de movimento, e me colocar à disposição, né, caso algum grupo aí precise de ajuda para escrever o projeto, né, pensar a ideia, validar para onde quer ir, pode entrar em contato comigo. Eu coloquei meu LinkedIn no chat, né, podem me acionar lá, a gente vai ajustando, né, como que eu posso agregar. E torço para o sucesso de cada um de vocês, porque o sucesso de vocês é o sucesso do mundo que a gente deseja, né. Muito obrigado. Rafael, suas considerações? Bom, eu também quero agradecer com o convite para participar, né, dessa live, para mostrar como que foi o processo, né, anterior, como que foi fazer parte do hackathon e também inspirar as outras pessoas, né, às vezes elas têm algum pé atrás em participar, porque não sabem muito bem, mas eu digo que é uma experiência muito valiosa, que acho que todo mundo deveria participar, que vai incrementar bastante sua vida pessoal e profissional também. Mas é isso, muito obrigado pelo convite. E mais uma vez, reforçando aí, né, o hackathon, agradecer, né, o Fred, a Delaine, Rafael, todo mundo que participou aqui com a gente, e mais uma vez nos colocamos à disposição e tenho certeza que esse ano vai ser um ano de muito sucesso, de boas surpresas, de boas propostas, bons projetos, né, e esperamos que todo mundo participe da melhor maneira possível. E estamos à disposição aqui no Hub para tirar qualquer dúvida, questões, né, qualquer esclarecimento que precisar, estamos à disposição. Isso aí, agradecer então mais uma vez, né, a presença de todos, do professor Frederico, Delaine, Rafael, professor Ronaldo também, e a todos, né, que nos acompanharam pelo YouTube até este momento, nessa live de lançamento aí do Hackathon, Desafio ODS 2025. Então, agradecendo mais uma vez aí a todos, eu desejo uma ótima noite. Obrigado, tchau.